Então, a gente sabe que, historicamente, as cidades são baseadas na exploração imobiliária e hoje a gente vê as consequências através da dificuldade de se viver na cidade. Hoje a gente não vive bem nas cidades urbanizadas, né? Não é uma coisa que é segredo para ninguém. Como o crescimento imobiliário está afetando a biodiversidade e o ecossistema local? O crescimento imobiliário ele afeta diretamente, né, a biodiversidade. Por quê? De uma forma bem simplificada, e é um conceito bem óbvio, a biodiversidade é a diversidade da vida, certo? A partir do momento que você reduz a diversidade para ocupar os espaços com concreto, com edificações, com ruas, com estruturas, infraestruturas de concreto, você tira o espaço natural, ou seja, tira espaço de vida e traz espaço de não vida, um espaço morto, um espaço de limpeza, de higienização, de massificação, né? O concreto é exatamente isso, ele tira a vida, simplesmente assim, de uma forma bruta, né? Você tem que tirar para poder concretar. Você tira a terra, você tira a vegetação, você cobre rios, então automaticamente você tira a biodiversidade. Não é possível ter biodiversidade sem ter a natureza, sem ter terra, sem ter água, sem ter espaço de sol, umidade, onde os pássaros possam se alimentar, onde os mamíferos possam percorrer, se alimentar, ou seja, a gente está tirando a vida a partir do momento que você traz a exploração imobiliária, a expansão da rede imobiliária, né? E até enquanto a gente continua utilizando os modos de urbanização colonizadores, ou seja, a base de edificações nada vernaculares, nada naturalizadas, a gente vai continuar desenvolvendo esse sistema de perda da biodiversidade, da perda da vida natural, né, do meio ambiente. Quais são os principais desafios enfrentados para equilibrar o desenvolvimento urbano com a preservação ambiental? No cenário urbano, conviver com o verde é extremamente necessário. Acho que para o bem viver da população, a gente tem que ter um equilíbrio entre urbanização e natureza, meio ambiente, biodiversidade. Porque a gente pode pensar que não, mas nos faz falta ter ar limpo, ter água limpa, ter um ambiente saudável, né, agradável, com um clima agradável, temperaturas agradáveis. E só teremos isso se a gente mantiver um equilíbrio da biodiversidade, um mínimo de equilíbrio, né? Então, não adianta a gente achar que vai controlar temperatura, qualidade do ar, qualidade da água, retirando a natureza, né? Assim, somente através de meios artificiais. É impossível e a gente já comprova isso com o que a gente vem vivendo. Não só é impossível, como a gente vem causando impactos inacreditáveis, que a gente não imaginava. Na verdade, a gente já vem tendo aviso sobre isso desde a década de 60, talvez até antes, mas a gente não leva a sério. Então, a gente sempre acha que não vai ter esse impacto todo e que a gente não vai sofrer com esses impactos ou que a gente vai descobrir formas de lidar com esses impactos, né? E até hoje não conseguimos chegar nisso. Então, é importante demais a gente manter áreas verdes e biodiversidade dentro das cidades para conviver, moradia, infraestrutura, urbanização, todo o nosso cenário, né, humanizado juntamente com um cenário natural que a gente se afastou dele, né? Existem políticas ou regulamentações específicas que estão sendo implementadas para proteger a floresta urbana? Na verdade, existem políticas e legislações específicas para florestas urbanas e não urbanas há muito tempo.
né? O Brasil tem diversas leis de proteção ao meio ambiente, sendo o meio ambiente dentro ou fora das cidades. Mas o que acontece é que cada ano que passa a gente percebe que essas leis e esses programas de proteção ao meio ambiente vêm sendo burlados, atropelados e vêm se achando cada dia mais brechas para não se respeitar e cada vez mais interferir no meio natural através da especulação imobiliária, através da expansão das cidades, através do desrespeito às áreas verdes. E aí, muito disso também começa nas áreas fora da cidade. Se você parar para pensar, hoje, como os bairros se formam, muitas vezes eles se formam em áreas periurbanas, que estão já degradados ambientalmente, e aí se tem uma justificativa para que aquela área possa ser urbanizada, asfaltada, concretada, sem perdas ambientais, já porque a gente já considera que aquela área já perdeu o valor ambiental. Então, ao invés de se recuperar uma área ambiental que foi perdida, né, recuperar ela ambientalmente, a gente usa a perda ambiental como uma justificativa para se autorizar urbanizações totalmente irregulares, ou às vezes até regulares juridicamente, mas que não trazem a sustentabilidade nem o retorno, né, de ambientes biodiversos. Então, hoje, no interior de São Paulo, principalmente, a gente vê acontecendo um fenômeno que é o crescimento de bairros a partir de condomínios residenciais implantados em antigas fazendas. O que acontece? As fazendas muitas vezes já não são produtivas, porque a maioria delas foram exploradas pela monocultura, né, e não foi preservada. Então, aquelas áreas hoje já são consideradas perdidas ambientalmente, já não têm valor ambiental, porque são totalmente degradadas, desflorestadas, né, e os rios poluídos muitas vezes, nascentes perdidas, né, removidas ou, enfim, degradadas, e aí o poder imobiliário, né, os empreendedores com interesse em expansão imobiliária promovem bairros residenciais de alto padrão em geral, com essa justificativa, que como já não é uma área preservada, não tem nada a se perder, e a partir daí esses bairros vão crescendo e se transformando até mesmo em cidades, né? Então, não se tem o planejamento do ordenamento da cidade pensando em recuperar essas áreas, não, é sim, a área já não tem valor ambiental, então vamos urbanizar. Então, isso tem sido um fenômeno. Existem vários movimentos ambientalistas lutando contra esses fenômenos, mas, infelizmente, é uma luta quase que perdida, porque a legislação permite ocupar áreas que não são consideradas áreas de proteção ambiental. Então, APAs, APPs são ocupadas porque elas já estão degradadas, ao invés de serem recuperadas. Qual que é o papel da comunidade local na proteção e gestão da floresta urbana? A população local, infelizmente, ela vem sendo expulsa e nunca ouvida, né, no processo de urbanização, e muito menos no processo de preservação ambiental. Mas, na verdade, hoje a gente vê alguns movimentos ambientalistas acontecendo, não somente na região de São Paulo metropolitana, mas em outras cidades, em outras regiões do Brasil, que é também um evento que vem crescendo, né? Um fenômeno aí que vem crescendo, um fenômeno social muito positivo. Hoje a gente tem vários exemplos de obras públicas que foram barradas no Ministério Público através da manifestação de grupos ambientalistas e grupos de bairro, movimentos de bairro, às vezes de poucas pessoas até, mas que conseguem abrir processo no Ministério Público e impedem algumas obras de acontecerem, obras que muitas vezes são consideradas extremamente agressivas e que deterioram aí o meio ambiente. Então, é um papel extremamente importante. O poder público,
deveria ser o poder do povo, né? Eu tenho até um amigo que ele fala isso, o poder público é o poder do povo, o povo se manifestar, fazer o poder público ouvir o povo. Então é um poder, eu acho que é tem uma importância muito grande, que a gente precisa fortalecer os movimentos de bairro, os movimentos das cidades ambientalistas, movimentos mesmo não ambientalistas, mas que têm cunho social, principalmente os de periferias, de bairros, pessoas vulnerabilizadas, de comunidades, de favelas. E só para complementar, gostaria de falar também que, né, as populações indígenas, populações tradicionais, ribeirinhas, quilombolas, caiçaras, enfim, caipiras, tantas comunidades tradicionais que esse Brasil tem, precisam urgentemente voltar a ter ouvidos, né, a serem ouvidas e participarem das políticas públicas para poderem defender seus territórios e também trazerem as suas culturas de volta, né? O CONDEFAR, que é o órgão que estuda o tombamento de patrimônios materiais e imateriais, está estudando também o tombamento de toda a região do perímetro da Vila São Francisco, o Golf Clube, incluindo a Capela São Francisco e um parque dentro da Vila Iara, que inclusive foi feito pela própria comunidade, uma região que era área de descarte de lixo, virou hoje uma grande área de horto, um bosque. Qual a mensagem que você dedicaria aos técnicos, especialistas que estão avaliando a possibilidade de tombamento da floresta urbana? Olha, ao CONDEFAR, eu diria o seguinte, eu como profissional trabalho com soluções baseadas na natureza e em aplicação em áreas urbanas. O nosso maior desafio é trazer as soluções baseadas na natureza e nas comunidades para dentro das cidades, ou seja, ouvir as comunidades, trazer participação social de fato, transformar áreas degradadas em áreas recuperadas e trazer áreas públicas de volta para as pessoas, né, com acesso, com acessibilidade, com participação, com cultura, com demonstração de afetividade em relação aos rios, à natureza, aos nossos biomas, né? E eu quero dizer que essa floresta urbana do São Francisco, da região ali do bairro do São Francisco, né? Ela é um excelente exemplo de uma ação comunitária, de um envolvimento social de fato. A transformação de uma área que já foi uma área de lixão, de aterro, seja de descarte, já é uma coisa tão difícil de acontecer, mesmo com o apoio, somente com o apoio do governo. Imagina você ter um modelo, você tem ali um modelo de envolvimento social na restauração de uma área de descarte. É um modelo que é exemplo para o mundo inteiro. Hoje, inclusive, a gente participa de vários editais, de várias prefeituras do Brasil inteiro, buscando exemplos de projetos que possam ser implantados dessa forma. E hoje a gente tem isso dentro da cidade de Osasco, né? É uma das maiores cidades da região metropolitana da cidade de São Paulo. E você ter hoje essa área sob risco de mais perda, né, de exploração imobiliária é um absurdo. Então acho que a gente não pode deixar que isso aconteça. O CONDEFAR tem uma grande responsabilidade e um grande poder de atuação tombando uma área como essa. Seria um exemplo para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, inclusive, uma ação de um órgão tão importante, né, tomar a responsabilidade para si e ser autor de um projeto de tombamento, né, de uma área tão relevante, né, que traz um bem viver para toda a comunidade ao redor, seja ela periférica, vulnerabilizada, privilegiada, mas é um espaço de convívio de todos, onde a gente pode celebrar a presença de uma área de reserva florestal tão importante, tão rara nessa região, né?